Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui para trazer uma mensagem, uma reflexão para o seu coração, algo muito importante que nós precisamos saber e principalmente praticar. Você sabia que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que podem existir dentro de uma pessoa? Quando você perdoa, você fica alegre, você tem paz de espírito. Quando você perdoa, irmãos, você tem alívio para sua alma. E é disso que eu quero falar hoje. A palavra de Deus vai dizer para nós, em Efésios capítulo 4, versículo 32, olha, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós assim que, olha, que a gente tem que ser benigno, né? Um para o outro, misericordioso, ou seja, olhar a pessoa, olhar o seu irmão, olhar o seu amigo, olhar o seu inimigo também com um olhar de misericórdia, né? Amar um ao outro, irmãos, a palavra diz que perdoar, com palavra difícil, quantas pessoas guardam mágoa, ressentimento, rancor e lembranças de coisas ruins e não querem apagar isso da vida. E aí vai, ó, prosseguindo com aquele rancor que vai apodrecendo os ossos por dentro, né? Vai deixando a pessoa desanimada, deixando a pessoa com ira, com raiva. E olha, o Senhor quer limpar seu coração. Quando você ouvir uma mensagem dessa, o Senhor quer te mostrar que assim como Ele te perdoou, Ele também quer que você perdoe. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Pedro, né, em Mateus, eu anotei aqui um versículo 18, 21 e 22, a palavra diz assim que Mateus, ele perguntou para Jesus, Mateus capítulo 18, 21 e 22, Pedro pergunta para Jesus, ô Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Pedro perguntando para Jesus, Senhor, até 7 vezes eu devo perdoar? E aí Jesus olha bem para Pedro e fala, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, Pedro estava perguntando para Jesus já achando muito. Perdoar 7 vezes é demais, Senhor. Mas até quantas vezes eu tenho que perdoar se alguém me ferir, se alguém me machucar? Aí ele pergunta para Jesus, até 7 vezes. E Jesus fala, não, Pedro, até 70 vezes 7. Jesus estava querendo dizer, não é para você fazer conta, quanto é 70 vezes 7, não. Jesus estava querendo dizer, olha, sempre você deve perdoar, Pedro. Sempre você deve querer perdoar, querer liberar o perdão, querer esquecer aquela mágoa, aquela frustração. Por quê? Porque você vai seguir adiante. Se você guardar, você vai, ó, se entristecer, né? Se enfurecer. E, irmãos, cada um, eu tenho isso no meu coração e tá escrito na Bíblia, cada um vai colher o que planta. Então não cabe a você ter ódio, ter raiva e querer, sabe, que a pessoa seja prejudicada. Não, você tem que perdoar e eu também. Nós temos que liberar esse perdão, ficar em paz com Deus e deixar a pessoa, a situação, a causa que te feriu na mão de Deus. Deus viu todas as coisas, sabe? Quando aconteceu algo que te machucou, que te feriu, quando aconteceu alguma coisa que machucou seu coração, que você fala, Deus, mas tão difícil isso, Senhor. Olha, o Senhor viu o combinado, viu a maquinação, ele viu as conversações, ele viu o ato, irmãos, ele viu tudo. E quando você limpa o seu coração e fala, Deus, eu perdoo, irmãos, você fica leve, você fica em paz, e aí deixa na mão de Deus, o restante Ele fará. A Bíblia também diz que quando a gente orar, se a gente tiver algo contra alguém, nós devemos primeiro perdoar, pedir perdão, né? Tá escrito aqui na palavra de Deus, eu anotei para ler para você aqui, em Marcos, né, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim, olha, quando você estiver orando, né, louvado seja Deus, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. É isso aí, irmãos. A palavra de Deus diz, olha, quando você estiver orando, porque tem pessoas, às vezes a gente dobra o joelho, começa a pedir um monte de coisa a Deus e Deus já fala logo pra nós, olha, se você tem mágoa, decepção, raiva, ódio de alguém, primeiro você tem que pedir perdão. Primeiro você tem que liberar esse perdão, Senhor. No reino espiritual eu quero liberar isso, que esse rancor, eu não quero guardar isso, porque como você vai orar, pedir algo a Deus, se
você estiver com o coração, né, sujo ali, magoado, ferido, irmãos, primeiro é difícil, não é fácil não, mas Deus nos ajuda, o Senhor nos guarda, né? O Senhor nos fortalece nessa situação aí. Então, a palavra ensina, se a gente estiver com raiva de alguém e for orar, primeiro você pede perdão, para que você também possa ser perdoado, porque Deus, ele perdoa. Quando você faz essas coisas, irmãos, você chora lá nos pés do Senhor e fala, Deus, me perdoa. O Senhor, ele abre o coração para você, né? Ou seja, ele te perdoa, ele abre os braços e te recebe, ele te perdoa. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 25, eu li aqui, né? Que ele apaga as nossas transgressões, ele esquece. Olha, Isaías 43, 25 diz, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ou seja, Deus, irmãos, ele apaga quando você... Como assim, pastor, ele apaga? Quando você se arrepende de verdade. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, né, e deixa, alcança misericórdia. Então, quando você se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, você pede perdão, ele diz que apaga as suas transgressões, dos seus pecados, ele não lembra mais. Ou seja, quando Deus fala que perdoa, ele não vai ficar, sabe, jogando na sua face ali, olha, você fez isso, você fez aquilo. Quem faz isso é o inimigo, para te oprimir, para te deixar triste, abatido. Mas se Deus falou que te perdoou, irmãos, ele perdoou e acabou. E a gente tem que ser como o Senhor. Se você perdoar alguém, perdoe de verdade e esqueça o que a pessoa fez. Claro que você não tem como apagar da sua lembrança, né? Sempre vai se lembrar, mas já não lembra com dor, nem com raiva, nem com vontade de vingança. Não, agora você lembra em paz. Você se lembra que aconteceu, que você se feriu, se magoou, mas ó, agora você tem paz com Deus, né? E com a situação. Você não tá mais assim preso àquela situação, porque a falta de perdão prende a nossa alma, prende a nossa vida. De maneira assim, parece que é uma pedra amarrada assim no nosso coração, irmãos. E também diz aqui a palavra, né, no Colossenses, marquei aqui pra gente ler, capítulo 3, versículo 13, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, suportando, não é todo mundo que vai ser seu melhor amigo, não fica com essa ilusão. Não é todo mundo que vai ser assim, mil flores, agradar seu coração, fazer todas as suas vontades. Tem pessoas que, por isso a palavra diz, que nós vamos precisar suportar, porque elas são muito diferentes de nós, porque elas têm objetivos muito diferentes dos nossos, e a gente precisa muitas vezes conviver. Então a gente vai fazer o quê? Suportar, não é ser falso, tá, irmãos? Falsidade, mentira, engano, Deus não quer isso. É suportar mesmo, saber que eu sou diferente de você é diferente de mim, você é diferente do seu irmão, e os objetivos dele são uns, seus objetivos são outros, suas manias, suas vontades, mas enfim, irmãos, suportando e perdoando, diz a palavra aqui, né? Assim como Cristo vos perdoou. Então sempre está nos lembrando que Cristo nos perdoou, sempre está nos lembrando que Ele nos apagou as nossas transgressões, nos recebeu de braços abertos. Então, o que você está esperando para perdoar essa pessoa que te feriu, essa pessoa que te magoou, essa pessoa que frustrou você, que deixou você muito chateado, muito magoado? Perdoe, amados, e siga adiante. Perdoe e libere seu coração para ser feliz, porque quando você não perdoa, você fica preso àquele passado. É verdade, irmãos, porque você está sempre lembrando. Se você está sempre lembrando, você está preso àquilo ali. E aí você não vai fluir, não vai abrir o coração para novas oportunidades, novas possibilidades que Deus tem para sua vida. Então eu venho aqui hoje, nesse dia, ministrar sobre você, né, falar sobre o perdão para minha vida, para sua vida, aprender com Deus que é manso, humilde, aprender com Deus que perdoa as nossas transgressões, aprender com Deus que nos recebe de coração aberto, de braços abertos, que nos amou. Irmãos, uma coisa que o Senhor fala sempre comigo assim, é que quando Ele te perdoou e me perdoou, foi lá na cruz. Então cruz simboliza sacrifício. Perdoar às vezes requer de nós um sacrifício, né? Porque feriu muito, machucou muito, e você tem que ter aquele sacrifício, fazer aquele esforço, porque não se compara ao esforço de Jesus, né? Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele fez o sacrifício perfeito, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído, né, por causa de nós. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Isaías 43, né?
53, desculpa, fala lá do servo de Deus, de Jesus ali, indo para a cruz como cordeiro mudo, ou seja, foi um sacrifício. Para quê? Para que quando ele estivesse na cruz ali, ele estava reconciliando nós com Deus Pai. Então, irmãos, foi sacrificial o amor, foi sacrificial a entrega, foi sacrificial esse perdão também. Então, muitas vezes o perdão vai requerer de mim, de você, um sacrifício, um esforço. Não se compara com Jesus, como eu falei, mas um sacrifício e um esforço de você passar, né, uma borracha naquilo que aconteceu, entendendo que aquilo ficou no passado e que agora Deus vai ter uma nova história. Perdão não significa que você tem que viver com aquela pessoa, que você tem que continuar em comunhão com ela no sentido de alianças. Não, irmãos, tem coisas que são quebradas, né? E tem coisas que são quebradas para sempre. Mas quando eu falo de perdão, é você liberar no seu coração, liberar também para a vida da pessoa. Olha, vai em paz. Não tenho mais nada contra você, entendeu? Por quê? Não porque a pessoa é boa, ou porque a pessoa merece, ou porque eu mereço. Não, irmãos, é porque a gente quer ter paz com o Criador. Nós queremos prosseguir com o coração, né, aberto, limpo. Então, abra seu coração nessa noite. Perdoe aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que deixou você assim, muita raiva, sabe? Siga adiante, irmãos. Cada um vai colher o que plantou lá na frente. Então, essa certeza também consola, né? Se você fez o bem, essa certeza consola o seu coração. E se alguém fez o mal, a pessoa tem que se preocupar e não você. Você tem que prosseguir. Então, é isso que eu deixo aqui hoje como reflexão para a sua vida, para a minha vida. A palavra de Deus, ela é rica, amados, né, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Nem sempre vai ser fácil, tem coisas que são difíceis de cumprir, mas olha, quando a gente consegue também é libertador. Como eu disse, né, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que o ser humano pode experimentar dentro de si. Então perdoe, libere o perdão, seja feliz, flua na presença de Deus, sem impedimentos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que o Senhor te ajude, né? Que o Senhor te ensine como tomar essa decisão, porque é uma decisão, irmãos. Perdão é decisão. Decisão, você decide, eu vou perdoar, ou você decide, não, eu vou remoer isso pro resto da minha vida. Então você tome uma decisão nessa noite, nesse dia, de perdoar e prosseguir, né? E ser feliz. Que Deus te guarde, te abençoe. Que você tenha uma semana, um final de semana abençoado. Uma semana de paz, né? E de bênçãos e vitórias de Deus para a sua vida. E saúde, irmãos. Muita saúde também. Em nome de Jesus. Amanhã eu tenho mais mensagens da parte do Senhor. Se Ele nos permitir, estaremos aqui para ministrar. Todos os dias eu tenho ministrado aqui uma live, uma mensagem edificante, sempre, né, baseada na palavra de Deus, porque é a palavra que nos sustenta, que nos liberta, que nos transforma e pode fazer alguma mudança no nosso coração, né? Todos os dias, aqui pelo Facebook, também pelo YouTube, né? Pelo Instagram, nós estamos ministrando a palavra para o seu coração. Seja edificado, né? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa liberar o perdão, perdoar alguém, né? Para que essa pessoa possa ser também, assim como você, edificada, liberta e transformada. Em nome de Jesus. O Senhor te guarde e te abençoe. E até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.